Eu acho que historicamente, a gente pode começar historicamente falando que aqui no Brasil sempre nós tivemos uma certa homogeneidade religiosa. Então, se você pegar os dados, por exemplo, do IBGE, até o censo de 1980, nós tínhamos mais de 80% de pessoas que se diziam católicas. Então, sobrava pouco, né, para a manifestação das outras religiosidades. Dentro desses outros, eram 84%, sendo mais precisa, né, dentro desses 16% que sobravam, tinha que ter espaço para todas as outras manifestações cristãs, desde os chamados protestantes históricos, de missão, evangélicos, pentecostais, neopentecostais de primeira, segunda, terceira geração. Além disso, entram nesses poucos 16% as manifestações afro-brasileiras, fundamentalmente candomblé e a Umbanda. E, além disso, entram as outras manifestações de menor impacto, mas que existem, como, por exemplo, judeus, são poucos, mas eles fazem parte desse panorama religioso, muçulmanos, espíritas, budistas, shintoístas e, logicamente, aqueles que se declaram sem religião. Do censo de 2010, aí sim a gente tem uma coisa muito sintomática. Apenas 64% dos brasileiros se declaravam católicos e todo o resto, né, principalmente 24%, então já teve um aumento aí considerável, daqueles que se consideram evangélicos de qualquer denominação aí. A gente tem várias denominações evangélicas, só que no censo entra como evangélicos ou pentecostais, neopentecostais, enfim. Por que se deu esse crescimento de outras denominações e por que isso aconteceu? Paralelamente à diminuição do catolicismo, eu acabei de falar que houve um aumento das religiões cristãs, as chamadas neopentecostais. Mas também houve uma diminuição e cada vez maior das religiões de matriz afro. Isso tem, né, um motivo, isso daí não aconteceu porque, né, simplesmente houve uma migração mágica de uma religião para outra. Então, vamos partir dessas religiões de matriz afro que sempre foram vítima de um olhar preconceituoso da sociedade brasileira. As religiões de matriz afro, elas têm uma maior visibilidade hoje, graças à internet, divulgação. E aí, quem é visto, né, quem não é visto, não é lembrado. Quanto mais você aparece, mais você se destaca e, pela lei, né, quem aparece, o prego que se destaca é o que vai tomar martelada. Aumentou o fundamentalismo, o seu discurso. E esse fundamentalismo, ele constrói toda a sua teologia baseado na violência às tradições de matrizes africanas, nas diversas tradições de matrizes africanas. Então esse é um problema sério que é importante observar. Inclusive pelo mundo afora, esse tipo de fundamentalismo não afeta apenas as tradições que são objetos da sua fúria, mas acaba solapando a democracia, fragilizando a democracia, e isso é uma questão fundamental, não é uma questão especificamente dos grupos de tradições religiosas de matrizes africanas, é um problema da sociedade brasileira, é preciso observar isso de uma forma muito evidente, esse crescimento desse chamado fundamentalismo. Uma porcentagem da má fama do candomblé é por conta dos próprios praticantes, né? Porque é o que eu costumo falar, enquanto os adeptos não se respeitarem, os de fora, a gente não vai conseguir exigir nada de quem é de fora, porque não se convence uma outra pessoa de que a sua religião é boa com palavras, você convence a pessoa com atitudes, com atos. Eu não posso falar pra você, olha, Luiz, vem pro candomblé que a sua vida vai mudar, você vai ser fantástico, você vai ter dinheiro. Não, eu não posso falar isso. Eu tenho que te mostrar que a minha religião me torna uma pessoa melhor para que você veja nos meus atos uma possibilidade de mudança pessoal em você, para que você se inspire. E uma parte da má fama do candomblé é por conta dos próprios adeptos, porque eles não se respeitam entre eles. Existe briga entre a nação Queto com a nação Angola, com a nação Efon, porque se você é de Umbanda, você não pode ser do candomblé, se você é de candomblé, você não pode falar nada da Umbanda, quando na verdade está tudo muito junto e misturado ultimamente, mas não há o respeito.
E também porque alguns, a gente não pode generalizar, claro, mas alguns adeptos de outras religiões picham muito o candomblé. O que eu tenho visto muitos especialistas dizerem é o seguinte: você tem os evangélicos tradicionais e os não tradicionais, né? Essas denominações tradicionais, elas têm um respeito à pluralidade. Há uma postura diferente desses evangélicos mais históricos em relação a esses evangélicos mais recentes. E alguns fazem uma diferenciação entre pentecostais e neopentecostais. Considerando esses estudos desses especialistas, são grupos neopentecostais que têm tido uma ação mais intolerante em relação às tradições matrizes africanas. Aí eu vejo 3 aspectos importantes quando a gente observa esse discurso supostamente de grupos não tradicionais, supostamente neopentecostais. Primeiro, que tem uma teologia da riqueza, né? Da prosperidade, né? É importante, segundo essas denominações, que você tenha dinheiro, porque Deus quer que você tenha dinheiro, né? E que você passe parte desse dinheiro para essas denominações. Então é toda uma ideologia teológica de acumulação. É mais a riqueza material do que a dimensão espiritual. Segundo, uma coisa que me chama a atenção é que o epicentro das negações, das possibilidades de você ter acesso a esses recursos é a demonização de grupos sociais, né? Você cria um demônio para poder enfrentá-lo na sua construção teleológica, né? No Brasil, parece-nos que esse bode expiatório desses grupos não tradicionais e de caráter neopentecostais são as tradições africanas. É elas que representam esse outro. O preconceito ele está infiltrado em várias manifestações de opinião, em vários olhares tortos, porque às vezes a pessoa ela não vai se declarar para você e dizer para você assim: nossa, mas você é candomblessista, né? Mas quando você, por exemplo, isso aconteceu comigo hoje, né? Nossa, que legal, você cortou o cabelo. Sim, por causa da minha religião. Ah, por causa da sua religião? E aí você percebe, é nítida a mudança da pessoa, né? Se eu tivesse dito que eu cortei o cabelo porque eu passei uma química e deu errado e eu tive que raspar a cabeça, ok. Sem problema, eu disse que eu cortei o cabelo, porque eu me iniciei no candomblé, o olhar é outro, porque as pessoas veem isso como uma coisa ruim. E aí a pessoa fala: nossa, mas tem que cortar o cabelo? Eu falei: na minha religião a gente perde o cabelo, mas a gente ganha força. A Umbanda é um caso que eu acho muito interessante. É uma religião de caráter nacional. E a Umbanda acaba sendo o centro dessas atenções, né? Pelo fato dela ter um pedaço de todas essas ações de uma forma reinventada, né? De uma forma ressignificada, mas estão presentes ali. Pelo fato dela ter essa forte identidade nacional, que eu acho extremamente positivo. E o fato de, na sua forma de instituição, ela rompe barreiras importantíssimas, como, por exemplo, a barreira da cor da pele. Muitas pessoas que ingressam na Umbanda em um determinado momento são pessoas brancas, né? Não tinha aquela presença tão forte africana como tem no candomblé de matriz Yorubá, ou Jeje ou Banto, né? Tem uma outra realidade em relação a isso. Então a Umbanda, eu acho que ela fica no ponto de convergência e de divergência, por isso que eu acho que tem tanta discriminação em relação a ela. Infelizmente, líderes religiosos que deviam pregar o amor, a fraternidade e o respeito, não julgue para não ser julgado, não faça o próximo que querem que faça contigo, né? Que são as palavras do grande mestre Jesus, Filho de Deus ou Deus, começaram a disseminar isso. Da Umbanda, do Candomblé, com pactos com o demônio, que faz isso, que faz aquilo. E quando tem um líder falando, ele é muito diferente, porque ele é um formador de opinião. Quando tem um representante de uma igreja, de um templo,
que fala uma coisa dessa, que põe lenha na fogueira, que põe pilha no momento, isso potencializa muito rápido, muito rápido. Nós sempre sofremos muitas discriminações, nós sempre sofremos muito preconceito. Eu até acho que melhorou demais, velho. É que hoje também as redes sociais a potencializam também muito, né? Talvez antigamente existiam muito mais casos de preconceito, se invadirem terreiros, se fazer isso, agredirem pessoas e tudo mais. Hoje também basta 1, 2 que tomam uma proporção muito maior também pelas redes sociais. Eu percebo que está se quebrando bastante, está tendo uma grande abertura hoje, porque um bandista, principalmente, ele está se impondo, está vindo, mostrando quem ele é, o conhecimento e tudo mais. Eu que estou há 25 anos, quando eu cheguei na Umbanda, eu ia para o centro, eu ia com uma mochila. Vinha normal e lá é que eu me trocava e punha minha roupa branca e guia, porque a sociedade tinha um preconceito que chocava uma pessoa. Nossa, o cara é um bandista, aí já vai, é feiticeiro, é macumbeiro, usa guia. Hoje essa nova geração é muito diferente, 10 anos para cá, já vem de carro, o seu uniforme de branco, para no posto, para na padaria, precisa sair para um restaurante, vai comer, vai. E é isso, mostrar, somos umbandistas. Eu acho que os ânimos no país estão acirrados de uma forma geral. Independentemente de ser evangélico ou ser afro, em área política, em área econômica, em pensamento mais liberal, mais ortodoxo, mais progressista. Ou seja, o país está, de uma forma geral, com os ânimos acirrados. O que então seria uma tolerância religiosa? Não é concordar com aquilo que eu não concordo. É conviver com aquilo que eu não concordo, amorosamente. Aquilo que biblicamente está errado, eu vou conviver de qualquer forma, amar essa pessoa. Eu diria que muitas vezes a intolerância por conta do que nós pensamos. Então, uma pessoa hoje que defende viver dentro dos princípios cristãos, por exemplo, no campo da moral, ela é hostilizada por causa disso. Então, não somos perseguidos por ser batista, mas indivíduos, na defesa da sua fé, elas acabam sendo hostilizadas, se tornam motivo de chacota, de ridicularização. Isso acontece. Dizer que é crente, dizer que vai à igreja dominicalmente, isso a reação das pessoas é muito curiosa. É de um estranhamento e de curiosidade. Agir como cristão, mesmo que a pessoa não saiba que eu seja crente, aí pode haver resistência. O que é agir como cristão? Não aceitar a injustiça. A injustiça não cabe ao cristão. E a Bíblia fala que se você sabe o que deve fazer e não faz, quem sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Eu vejo um aluno sendo maltratado por um colega dele mesmo. Eu não consigo ficar quieta. Já tive algumas situações em que eu me senti um pouco ameaçado. Já tive situações em que eu fui desprezado. Então, veja, isso faz parte das diferenças que nós temos. Uma vez que você está ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo na mensagem do Evangelho, isso já é um incômodo. Nunca percebi preconceito por eu ser espírita, mas eu também nunca tive muito contato com pessoas de outras religiões, né? Agora, o que eu percebo muito é as pessoas confundindo o que é espiritismo, porque geralmente quem ouve falar em espiritismo considera qualquer religião espiritualista. Então, quando fala em espiritismo, as pessoas já associam a rituais que você vê no candomblé, que você vê na Umbanda. Elas não são espíritas, porque espírita é somente aquilo que vem a partir do trabalho de Allan Kardec, até porque ele cunhou esse termo espírita. Isso nem existia antes de Kardec, esse termo espírita, espiritista. Então eu vejo dificuldade das pessoas interpretarem corretamente o que é espiritismo. Então, quando há
a ideia de preconceito, há uma mistura entre o que é espiritismo e o que são as outras vertentes religiosas. A doutrina espírita sofre algum preconceito? Ainda não tanto mais quanto há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei. Naquela época, você não podia dizer que você é espírita. Já dizia assim, isso é coisa de feitiçaria, isso é coisa de macumba, né? Isso é coisa de gente ignorante. Não, a doutrina espírita está se implantando pela lucidez do seu raciocínio. O espírita, ele é ensinado, assim como eu acredito que qualquer religião, certamente, se você for pegar a raiz dos ensinamentos, ele é ensinado a amar a pessoa, o outro próximo, de qualquer forma, no limite de suas forças, independente da sua fé, do que acredita, qual religião que ele segue, né? Então, isso é o que se prega na filosofia espírita, mas obviamente que você vê muitos espíritas que não seguem essa filosofia e acaba tendo assim um certo preconceito em relação a outras religiões. É muito comum você ver espírita falando de uma forma um pouco snob, né? Eu vou dizer isso, mas eu já vi assim espíritas falando de uma forma um pouco snob de religiões como o protestantismo, o catolicismo, como se isso fosse ultrapassado e o espiritismo fosse uma religião mais atual. Acredito que atualmente a grande maioria dos espíritas não tem mais vergonha de dizer sou espírita. Tanto que se você for pesquisar o censo, de anos atrás, o número de espíritas era lá, 0, nada. E você perguntava qual é a sua religião? Católica. Hoje em dia não. Hoje em dia eles estão assumindo. Por quê? Porque estão entendendo a proposta da doutrina espírita. Eu acho que a questão dos judeus, ela é uma questão muito anterior ao próprio Brasil. As raízes antissemitas, elas são muito profundas, elas são muito antigas e elas já chegaram ao Brasil com os nossos colonizadores, com os portugueses. Ele veio com os portugueses, mas ele se diluiu em outras questões. Creio eu que aqui no Brasil a coisa é muito ligada ao Estado de Israel, a questão palestina. Então, muitas pessoas, né, que se dizem de esquerda, por exemplo, né, adeptas dos movimentos de esquerda, elas acusam o Estado de Israel de um Estado genocida. Como o Estado de Israel ele é um Estado judaico, isso logicamente será levado à população judaica como um todo. Ou seja, muito desse discurso está em cima disso. E muito também, para uma população menos intelectualizada, vamos dizer assim, está relacionado, como você bem falou, à questão econômica. Se é judeu, é rico. E se é rico, ele é malvado. Isso é muito de Brasil. No Brasil você não tem essas raízes históricas mais profundas, enfim, como você vê na Europa. A informação ela é fundamental, a educação é fundamental para que você combata a intolerância. Porque no momento que você entende quem é o outro, você vê que ele não é um bicho de 7 cabeças, que ele não vai te atacar, que ele não vai te prejudicar. Dentro do universo em que eu tenho algum tipo de liderança, o que a gente ensina é o respeito ao espaço de cada um, às pessoas, às suas ideias, ainda que discorde delas. Nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente, que creem diferente. Estando certas ou erradas, essas pessoas precisam ser respeitadas. Sofreu qualquer tipo de ataque, eu acho que tem que ser denunciado, porque a intolerância religiosa é crime. O Estado, ele é laico, a gente tem o direito de professar a nossa fé e de cultuar o que quer que a gente queira, contanto que a gente não interfira na vida dos outros. Talvez nas escolas, talvez uma vez que o ensino religioso agora seja aceito, né, e até obrigatório, uma forma mais laica, a escola tem que ser laica, uma forma laica de lidar com o tema pela intolerância religiosa. Pode ser um começo. A única forma de modificar tudo isso é passando mensagem de amor
e mais do que falando, exemplificando mensagem de amor, porque aquela informação, aquela mensagem que, se eu não me engano, foi o Gandhi que disse que seja a mudança que você quer ver no mundo, é exatamente isso. A gente só vai conseguir mudar o mundo mudando nós mesmos. Então, a melhor coisa, esclarecimento. Nenhuma religião é melhor que a outra. Nenhuma. A religião é adequada àquele meu momento. Eu preciso disso. Ela está respondendo para as minhas necessidades materiais, emocionais, psicológicas, religiosas. Ela responde o que eu preciso, por isso que eu me afino e vou. Mas isso não me dá o direito de dizer que eu sou melhor, que a minha religião é melhor. Não, a religião é boa para aquela pessoa naquele momento. Pode ser que amanhã ou depois ela mude, porque ela começa a ver o mundo de uma outra forma. Todas as religiões são boas, porque no fundo, todas te levam de volta ao seu início.